Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo também em nome de Jesus. Saiba que você é muito importante para Deus, é muito importante para mim. Cada um de vocês, né, são muito importantes para Deus e para mim. Amém, meus irmãos? Como eu falei para os irmãos, mais uma sexta-feira 13, né? E nós estamos aqui para a glória de Deus, mas nós temos que estar vigiando, orando, né? Clamando pelo sangue de Jesus. Porque, além de ser o período da quaresma, é também hoje mais uma sexta-feira 13. Que aquele dia, irmão, daquela oração que eu fiz naquela sexta-feira 13, ficou 8 dias o vídeo tentando ir pro YouTube e não consegui, irmãos. Se a luz ficar indo e voltando, hein, irmãos, é porque hoje aqui amanheceu o tempo de chuva, então fica assim, né, essa situação. Fica como que a luz tá querendo faltar. Mas, enfim, né, irmãos, estamos aqui pela misericórdia de Deus, mais um dia, mais uma semana que nós vencemos, graças a Deus. Espero e desejo muito que todos os irmãos estejam bem, eu estou bem, pela graça de Deus, tudo que está indo conforme o Senhor tem permitido. Amém, meus irmãos? E venho deixar hoje uma palavra, né, para a nossa meditação, que se encontra, irmãos, no livro de Salmos, Salmos 56. O título é Conforto na Perseguição. Aqui, Salmo 56, irmãos, diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, irmãos, ela nos dá um alerta muito grande, irmãos. Ela fala conosco. Olha só, há quantos milhões de anos, irmãos, que a palavra de Deus foi escrita, quando eu e vocês ainda não existíamos. Mas Deus já sabia que a gente existia, já tinha um plano, né, para nossa existência. Então, a palavra de Deus, há muitos anos, né, ela foi escrita. E hoje nós lemos, irmãos, nós entendemos, né, que não é de hoje que o inimigo persegue o povo de Deus, não é de hoje. Aqui diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Irmãos, há quantos anos, irmãos, que a palavra de Deus foi deixada aqui nesse mundo, irmãos? Tá um período assim que tá até tendo uma chuvinha, mas o calor, irmãos, é imenso, infelizmente, né, irmãos? Mas, enfim, né, irmãos, nós vamos continuar. Então, irmãos, não é de hoje, né, que tem perseguição, não é de hoje que tem inveja, né, que tem todo tipo de maldade, não é de hoje, irmãos. A gente meditando na Bíblia, a passagem, né, todas as passagens que tem na Bíblia, nós reconhecemos que lá no passado, lá no começo de tudo, irmãos, teve também perseguição, teve pessoas maldosas, teve pessoas invejosas, teve todo tipo de pecado, irmão. Então, esse pecado está se multiplicando a cada dia, e principalmente o pecado da maldade, irmãos. O pecado da inveja, irmãos. O pecado daquele que quer roubar as nossas bênçãos, quer nos destruir, quer nos jogar por terra, né? Como diz uma frase, né? As pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhor do que eles. Então, a pessoa quando vê que a gente está bem, que Deus está trabalhando na nossa vida, não estou dizendo de riqueza, não, irmãos. Talvez a gente tenha saúde, né, estar contente, estar feliz com Deus, a gente tem alimento em casa, a gente tem um trabalho, a família da gente é unida, a família da gente é abençoada na maneira de falar, são pessoas honestas, trabalhadoras, são pessoas que têm paz em casa. Isso, irmãos, inveja o diabo, inveja aquele que é contra nós. Então, a palavra de Deus diz que são muitos os que me espreitam continuamente, querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. São muitos, irmão. Eles se atrevem a mexer com o povo de Deus, a tocar no povo de Deus. E aí o que eu falo para os irmãos, e não é os lá de fora, não, irmãos. Muitas das vezes não vem dos lá de fora, vem dos de dentro. Os irmãos, quem é espiritual vai entender os de dentro, irmãos, que querem nos atacar, querem nos derrubar. Então são muitos os que atrevidamente querem nos combater.
Então, irmãos, não é de hoje que existe isso. Então, eu falo para os irmãos, nesse período, irmãos, é onde os bruxos são pagos para nos destruir. Dão alimento. Tem pessoas, irmão, que dão até cesta básica, dá um presente, dá algo para comer ali na hora. Irmãos, vigia muito, irmãos. Vigia muito, que quem é dos primeiros vídeos aqui sabe o quanto de macumba, de feitiço que já me deram para comer, até veneno me deram para comer, foram pagos, né? Pagou um macumbeiro para me matar e eu tô aqui. Por quê? Porque Deus ainda tem um plano na minha vida. Mas a gente, irmãos, quando nós não temos noção do perigo, noção da maldade, quando nós, irmãos, nós confiamos em todo mundo, nós pagamos um preço muito alto, porque eu paguei, irmãos, um preço muito alto por comer coisas ali que eu jamais imaginei, irmãos, e quem me deu aquilo ali jamais iria me desejar o mal. Então, eu falo para os irmãos ter muito cuidado. Todos os dias o diabo trabalha contra a nossa vida, todos os dias tem um levante. Todos os dias o diabo e o demônio é invocado contra a nossa vida. Todos os dias alguém paga o Satanás para fazer algo contra a nossa vida. Eles não desistem, mas tem as datas específicas. São essas datas, como final de ano, tem o São João, tem o período agora da Quaresma, tem o período que eu também esqueci de falar, né? O Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais. Irmãos, existem essas datas que são específicas, irmãos. E onde o diabo mais gosta é onde tem festa, onde tem bebida, irmãos. Como, né, final de ano, início de ano, carnaval também, irmãos. Tem várias datas específicas aonde o diabo mais trabalha. Porque as pessoas estão vulneráveis, as pessoas estão preocupadas com aquele acontecimento, com aquele evento, com aquela festa, com aquilo que está acontecendo. As pessoas caem na rede do diabo. Como disse em Salmos, eu não lembro de fica, fala assim, eles enleiam, né, as presas, acabam matam, né, o povo de Deus. Mas o povo de Deus, irmãos, muitas das vezes, eu falo por experiência própria, que eu já fui muito bobinha, irmãos. Eu acreditava em todo mundo, eu não tinha noção de perigo, de maldade, eu não sabia o que era pecado. Quem aqui dos primeiros vídeos vai saber o que eu tô falando? Então, eu caí em muitos laços, eu paguei um preço muito alto. Deus não me livrou, irmãos, daquilo ali, mas Ele não me deixou morrer. Como eu falo para os irmãos, eu fui pago para me matar. O Satanás foi pago, né? O macumbeiro foi pago para me matar. E eu estou aqui. Mas por quê? Pela misericórdia de Deus. Porque Deus ainda tem um propósito, ainda tem um plano na minha vida. E o plano de Deus na minha vida ainda não se cumpriu. Nem começou ainda, irmãos. Nem começou. Então, da mesma forma que Deus tem um plano, tem um propósito para a minha vida, tem para a sua vida. Então, nós temos, irmãos, que nos afastar. A palavra de Deus fala, irmãos, para nós afastar da aparência do mal. Não é só do mal, não. Quando a gente vê que aquilo ali, nós tem que ficar de olho. Como diz, tem que ficar de butuco ligado. Nós tem que ficar de olho, nas nossas amizades, nas nossas companhias, nas nossas conversas, né? Em tudo, irmão, em tudo tem que ficar de olho, porque quando nós vemos a aparência do mal, nós, fugir, sair fora. Não é só do mal, não é só quando o mal acontecer, é antes que o mal aconteça. Como eu não tinha noção de nada, era uma pessoa que não tinha maldade, né? Não que eu sou má hoje, mas hoje, irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu fico muito triste com certas coisas, mas naquele tempo eu não tinha noção de perigo, de maldade, né? Eu não tinha noção de nada, irmãos, nada. Eu fui uma criança cuidando de duas crianças, porque eu já era mãe, né? Estava separada do pai dos meus filhos, então eu não tinha noção de nada. Para mim ali, a vida era normal. Eu era uma criança junto com os meus filhos, então era 3 crianças, sendo uma mãe criança. E hoje eu olho para trás e falo, obrigado, Senhor. Quantos livramentos que o Senhor tem me dado. Então hoje, irmãos, como nós somos maduros, nós nos envelhecemos, nós temos que ter mais vigilância, nós olhar para trás, não para reclamar do que nós passamos, não para confrontar com aquelas pessoas que tentaram, né, como que fala aqui, os que atrevidamente, né, tentaram nos combater, não nos confrontar contra eles, mas nós olharmos para trás e falar, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho um pouco de sabedoria, eu tenho um pouco de discernimento do que é e do que não é. Não olhar para trás com ódio, com desejo de vingança. Nós temos que olhar para trás e perceber o quanto Deus nos livrou lá atrás. E só que Deus diz para nós sermos mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. Entendeu, meus irmãos? Então, hoje nós temos que vigiar muito a respeito de presente, comida. Tem pessoa que dá comida, não come, que a pessoa vai comer. Eu quero falar para os irmãos, eu não sei se eu deixei isso aqui em algum vídeo. Eu fui visitar uma igreja, irmãos,
E há poucos dias, poucas vezes que eu tinha ido lá. E um dia eu cheguei lá, tinha poucas pessoas, que eu gosto de chegar antes do culto começar. Eu gosto de chegar em cima da hora, não. Eu gosto de chegar uns 5, 10 minutos antes. E chegou um casal, e o homem que chegou com essa mulher sentou do lado dela. E ele veio, depois que eles oraram, ele veio me cumprimentar. E ali ele estava com uma bala dentro da mão. Quando ele pegou na minha mão, ele deixou aquela bala dentro da minha mão. E ali eu peguei aquela bala e coloquei na bolsa. Eu trouxe essa bala para casa, eu orei, para que Deus me revelasse alguma coisa. Deus não me revelou. E eu joguei essa bala fora, porque eu não sabia o que tinha naquela bala. Um homem que aparentemente era casado, ele estava com uma pessoa, uma mulher, e ele veio e colocou essa bala dentro da minha mão, irmãos. Um homem alto, muito alto mesmo, e eu falei, meu Deus, não entendi nada daquilo, mas eu peguei aquela bala e guardei na minha bolsa. E cheguei aqui, eu fiquei alguns dias com ela, Deus não me mostrou nada, mas eu também não confiei. Talvez Deus falou assim, não vou mostrar, não vou te revelar para ver se você vai comer, você vai chupar essa bala. E eu peguei essa bala e joguei fora, irmão. Deus nunca me falou nada. Mas eu também, como eu já levei várias cacetadas, várias pedradas a respeito de alimento, presente, irmãos, eu não recebi presente, mas era comida. Por quê? Porque, irmã, por que comida? Porque você, era algo que você podia aceitar? Irmãos, era no momento que eu estava passando dificuldade com os meus filhos. Então, roupa, assim, sapato eu não ganhava muito não, mas roupa, irmãos. Deus, parece que ele abriu as portas das lojas, as portas das casas, onde tinha roupa que as pessoas não usavam mais. Eu ganhei roupa até na etiqueta. Roupa que as pessoas compravam, talvez ganhavam, né? Que pessoas, né? Como diz, os ricos ganham, os pobres não. Os ricos, né? Trabalhei numa casa onde a mãe da minha ex-patroa, ela veio de São Paulo, ela trouxe bastante roupa. Tinha roupas na etiqueta. Então, roupa, irmãos, nós não sentimos falta. Chinelo a gente comprava. Não tinha condição de comprar um sapato, mas o chinelo de dedo a gente comprava. Então, o que mais a gente necessitava era de comida. E nesse momento é que o diabo aproveitou. Tá com fome, vamos matar ela pela boca. Como tem um ditado, peixe morre pela boca. Como, irmãos? No período em que eu passava muita dificuldade, foi 2018, eu recebi, irmãos, um pedaço de carne vindo de parentes próximos, bem próximo, bem próximo. E aquele pedaço de carne estava consagrado, irmãos, e eu comi. A partir daí, minha vida foi só doença, irmãos, foi só doença. Aí eu ainda manifestava, irmãos. E eu cheguei num determinado ministério, e ali foi revelado que essas pessoas próximas disse que ia me matar pela boca. E que era para mim engordar muito, muito mesmo. Porque nessa época, irmãos, eu estava muito magra, mas de tanto trabalhar para poder sustentar os meus filhos. Então, aquelas pessoas próximas a mim, se eles verem esses vídeos, eles vão saber que eu não estou mentindo, né? Disse que era para mim engordar bastante, porque eu estava bem magra, eu estava com um corpo muito bonito, e que os homens todos estavam interessados no meu corpo. Então, quer dizer, eu separei do pai dos meus filhos, você não vai ter homem nenhum. Apesar de que eu não estava procurando um homem, nem estou. Então, irmãos, muito cuidado com comida, porque no momento que você está passando por necessidade, vai aparecer pessoas e pessoas, pode ser até da sua própria família, dentro da sua própria casa, para te dar algo consagrado aos demônios. Foi isso que fizeram comigo. Então, a partir daí, eu me afastei dessas pessoas e graças a Deus que Deus me trouxe para cá, hoje eu estou em paz. Mas o trabalho naquela carne foi oferecido aos demônios e foi para me engordar. Diz que era para me matar. Como não me matou, eles ficaram ali reformando, né, refazendo aquele trabalho para me engordar, porque o meu corpo estava muito bonito. Porque minhas irmãs, nós todas somos fortinhas. Então, naquela época, eu estava muito magra, irmãos, eu estava muito magra. Mas de tanto trabalhar, irmãos, porque eu não tinha paz nem para dormir. Às vezes eu dormia no serviço, cuidando de criança, para os pais, né, ir para festa, pais viajavam, e eu tinha que ficar na casa com as crianças. Eu não tinha tempo, porque quem trabalha não tem tempo para comer, não pode comer igual como em casa, então eu não tinha tempo. Eu não tinha essa liberdade de estar comendo como em casa, então eu fui emagrecendo, fui perdendo peso demais. E a partir daí, irmãos, eles me deram, né? Parente próximo, bem próximo, bem próximo, bem próximo. Em 2018. Eu nunca esqueci o dia.
29 de setembro de 2018. Nunca esqueci esse dia. Então, eu comecei a engordar e comecei a passar mal. Foi doença atrás de doença. Então, o quê? Era de pessoas que eu jamais iria imaginar que iria fazer isso comigo. Então, irmãos, muito cuidado nesse período, muito cuidado em todos os períodos, em todos os momentos da sua vida. Porque talvez eu sou próxima aos irmãos. E tem alguém que não é próximo aos irmãos, mas é próximo a mim. E aquela pessoa que é próxima a mim, eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu volto a repetir. Aquela pessoa que é próxima a mim, ela não gosta de algum dos irmãos. Então, pelo intermédio dela, ela vai, não, pelo meu intermédio, ela vai chegar até mim, para mim entregar algo aos irmãos. Eu sem saber, como eu gosto muito dos irmãos, eu sou amiga, quer dizer, amiga íntima dos irmãos, eu vou receber aquilo e vou entregar para os irmãos, achando que é coisa boa. Talvez a pessoa chegue e fala para mim, olha, eu gostei de tal pessoa, mas eu não conheço ela, se eu entregar talvez não vai receber, você entrega. E eu, como boba, inocente, eu posso pegar aquilo e entregar para os irmãos. E aí causar mal na vida dos irmãos. É assim que o diabo trabalha, irmãos. Quando ele não pode chegar até mim, ele usa alguém que está próximo de mim. Entendeu, meus irmãos? Então, é o que eu falo para os irmãos, muita vigilância aqui, ó. Conforto na perseguição. Quando você estiver sendo perseguido, medita na palavra de Deus. Tem várias passagens aqui que nos alerta e muito. Então, eu falo para os irmãos, esse período é um período onde os bruxos são pagos para nos destruir. Pessoas próximas de nós, pessoas que aparentam gostar de nós, nossos amigos, talvez vivem dentro da nossa casa, comem do nosso pão, dormem na nossa cama, tem acesso a tudo na nossa vida, mas ele é usado pelo diabo para nos destruir. Não que a pessoa também não tenha culpa, a pessoa também tem culpa, porque ela sabe que é pecado, e talvez é pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que sabem o que é pecado, porque um dia eu não soube o que era pecado, eu não soube o que era maldade. Hoje eu sei, então, né, graças a Deus que Deus me trouxe para cá. Hoje ninguém tem acesso à minha casa, ninguém tem acesso à minha vida, está me vendo pelo YouTube, porque eu creio que está assistindo, porque o inimigo está, né, furioso contra a minha vida, porque eu falei que não quero um homem, que eu não quero uma vida de bagunça, que eu quero servir a Deus em espírito e verdade. E que a mulher solteira cuida das coisas de Deus, mas a casada cuida das coisas do homem. Foi o que eu deixei um vídeo aí, não lembro se o último ou se o penúltimo. E o diabo se levantou com uma fúria muito grande para cima da minha pessoa. Mas como Deus sempre foi e é na minha vida e vai continuar sendo Deus na minha vida, ele combate o mal por mim. Não que nós combatemos o mal, que nós somos fortes, não. Deus é que nos livra daquele ataque. Então, eu falo para os irmãos, muito cuidado com o presente, né? O presente ali você pode, né, orar e jogar fora, mas algo para você comer na hora, tem muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Se não for de pessoas que vocês confiam, não aceite, não come, irmãos, porque o que fizeram comigo, né? Deus não me livrou, irmãos, Deus não me livrou do processo, mas ele me livrou da morte, porque aquele pedaço de carne, irmãos, vou até falar o que foi, um pernil. Aquele pernil, irmãos, era para me matar. Como eu não morri, eles me fizeram engordar. Então, por que tem pessoas gordas exageradamente? Pessoas gordas que não sabem por quê. Pessoas que não comem tanto, pessoas que não é gulosa, pessoas que não têm o pecado da gula. Mas as pessoas começam a engordar. Outras começam a emagrecer. Por quê? Porque a maioria, irmãos, são obras de bruxaria, são obras de feitiçaria e de macumbaria. Eu posso falar porque eu vivi isso daí, irmãos. A partir do momento que eu comi aquele pernil, irmãos, eu não tive mais saúde. E graças a Deus, Deus tem me sustentado, Deus tem me levantado, Deus me curou, Deus me libertou daquilo ali. Então hoje, irmãos, é eles lá e eu cá. Sei que os irmãos, quem está aqui dos primeiros vídeos vai saber de quem eu estou falando. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, hoje eu estou liberta, hoje eu estou curada, vigilante. Então, aconteceu dessa pessoa me dar essa bala, acontece pessoas me dar coisas, né? E eu fico ali, mas só que hoje, irmãos, eu afasto de lugares, afasto de pessoas, né? Que eu vejo que ele tem intenção de me dar alguma coisa, eu afasto para que não tenha a liberdade de não me dar nada. Porque hoje Deus me deu condição de entrar no supermercado, entrar no shopping, entrar na pizzaria, qualquer lugar, e comprar o que eu tenho vontade de comer, ou o que eu preciso usar.
Não que eu quero usar, porque eu não uso para me agradar. Eu uso para agradar a Deus. Como os irmãos sabem que eu mudei minhas vestes, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Estou sendo muito atacada, muito criticada, mas estou vestindo para agradar a Deus e não ao homem. Então, irmãos, fica o alerta para os irmãos que nesse período, né, ainda falta aí alguns dias para acabar, né, a quaresma, mas que os irmãos fiquem em espírito, fiquem em alerta, tanto vocês como seus pais, talvez idosos, seus filhos, irmãos, em nome de Jesus Cristo, porque o diabo, né, quando ele não pode chegar até nós, ele tenta tocar nos nossos filhos. Como eu falei para os irmãos em um vídeo, que uma criança estava toda empolada, parecia couro de sapo, né? E o médico não descobriu o que tinha, o médico não deu jeito. Até que a mãe dessa criança, era um menino, levou ela até minha casa. Quando eu coloquei a mão na cabeça do menino para orar, o menino vomitou uma água amarela. Ali, aquele menino desmaiou. Eu pedi para a irmã dele colocar na cama, ela colocou na minha cama, e eu pedi para ela, pode passar na mão na criança. Ela foi passando até a pele do menino, voltou ao normal. E o que acontece? Foi um vizinho de frente dessa família, Deus me revelou tudo, foi um vizinho de frente que deu algo para essa criança comer, porque eles não gostavam dessa família. Então, não pôde dar à mãe daquela criança, porque ela era viúva, né? Não pôde dar a ela, nem os mais velhos deu à criança. Eu não sei de que forma que deu essa criança algo para comer, mas a criança, se eles não levam a criança para que eu estivesse feita essa oração, essa criança não estaria mais aqui hoje, né? E levou, né? Deus usou a irmã dele para levar ele na minha casa e graças a Deus hoje ele está rapaz. Então, se a pessoa não consegue chegar até nós, para vocês que tem crianças, jovens, adolescentes, orienta eles a não comer nada que ninguém der, em lugar nenhum, principalmente pessoas desconhecidas. Amém, meus irmãos? Se os conhecidos, se os conhecidos a gente não pode confiar, imagina os desconhecidos. Então, aquela criança, graças a Deus, foi curada, foi liberta, mas a pele, irmãos, estava toda empolada. A gente fala aqui onde a gente mora, couro de sapo, porque a pele do sapo, ele é cheio de tipo umas bolinhas, ele é grossa, né? Uma pele não áspera, mas grossa. Não sei, nunca peguei no sapo, né, irmãos? Mas a pele dele estava cheia de carocinho, tipo couro de sapo mesmo. E graças a Deus daquela criança, né, foi curada pela misericórdia de Deus. Então eu peço para os irmãos terem muito cuidado, muita vigilância, porque, irmãos, não é só presente, não, irmãos. Até dinheiro, seja o que for, irmãos. Mas o que eles mais trabalham, irmãos, é com comida e no momento que a gente está passando por dificuldade. Eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso. E vindo de quem? Pessoas próximas. Sangue do meu sangue, pessoas próximas. Então eu falo para os irmãos, muito cuidado. Tenha muito cuidado em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando, irmãos? Né? Para que Deus venha colocar uma barreira entre nós e os nossos adversários. Porque Deus é o nosso escudo. Então, antes que aquele trabalho chegue até nós, ele vai bater no escudo que é Deus. Ele vai voltar para quem mandou. Porque Salmo 79, 12 diz que aquilo que foi enviado contra mim vai voltar para aquela pessoa 7 vezes mais. Então, como Deus é o nosso escudo, aquele trabalho que foi pago para chegar até nós, ele vai bater no escudo que é Deus e ele vai voltar contra aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Não que eu estou desejando, mas a palavra de Deus é quem disse. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo? Deus querido, Pai Santo, Pai amado, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, estou aqui diante da Tua presença para entregar a minha vida, a vida de todos os meus irmãos, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Jesus querido, hoje é mais uma sexta-feira 13, Senhor, onde nós sabemos, meu Pai, que os bruxos são pagos para nos destruir. Os bruxos são pagos, Senhor, para atrevidamente, Senhor, nos atacar. E nós estamos aqui, Senhor, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Se nós, Senhor, pecamos contra Ti, que o Senhor possa nos perdoar. Se nós pecamos contra essa pessoa, se nós, meu Pai, pagamos o mal, meu Pai, essa pessoa que estava bem conosco, que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar. Ó Jesus bendito e santo, Deus querido e Pai poderoso, eu te peço nesse dia, nessa sexta-feira 13, que o Senhor possa passar diante de nós como escudo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso esconderijo. Senhor, nos esconde dos ataques físicos e dos espirituais. Ó Jesus querido, Deus santo e Pai poderoso, se foi pago, meu Pai, para o macumbeiro, o feiticeiro, atacar a nossa vida, atacar a nossa família, Senhor, que o Senhor possa desfazer essa obra nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, meu Pai, aonde os bruxos são pagos, aonde os demônios são invocados para destruir a nossa vida e a nossa família.
Ó Deus querido e santo, nos esconde debaixo das tuas asas, nos esconde debaixo da tua sombra, nos esconde na esconderijo do Altíssimo, nos esconde, Senhor, de tudo que é mal, nos esconde, Senhor, dos nossos inimigos. Nos faça invisível, Senhor, diante dos nossos inimigos. E que todo ataque que vier contra a nossa vida, Senhor, que volte contra eles 7 vezes mais. Que eles recebam 7 vezes mais. Que eles sejam envergonhados, sejam constrangidos, Senhor, por tentar tocar no teu povo. Aqueles, Senhor, que atrevidamente se levantar contra a nossa vida nesse período, meu Pai. Nesse dia de hoje, nesse período, Senhor, os bruxos se levantam contra a nossa vida. Aquele que atrevidamente se levantar contra a nossa vida e a nossa família, seja envergonhado. Seja lançado por terra, Senhor. Eu cancelo no mundo espiritual, Senhor, toda palavra de maldição, toda palavra de peso, todo vento contrário, toda palavra contrária, toda praga lançada, todo trabalho contra a nossa vida, tudo que foi pago na macumba, Senhor, para nos destruir a nossa família, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, eu repreendo agora pelo poder e autoridade que há no teu santo nome. Jesus bendito e santo, nos cobre com teu sangue. Ó Jesus querido, nos esconde dos olhares maldosos. Nos esconde, Jesus, daquele que nos deseja o mal. Nos esconde, Jesus, daqueles que nos perseguem. Daqueles que apressam, Senhor, em derramar sangue inocente. Daqueles que se apressam, Senhor, para nos perseguir, para nos destruir, para nos atacar. Nos livra, Senhor, dos pés que se apressam para fazer o mal. Nos livra das mãos, Senhor, que derramam sangue inocente. Nos livra, Senhor, das palavras malditas, das palavras de peso, dos desejos contrários à nossa vida, daqueles que desejam o nosso mal, daqueles que desejam o nosso fim, a nossa queda, daquele que nos deseja ver na sarjeta, daquele que nos deseja, Senhor, perder tudo, Senhor, até a nossa saúde, e ainda nós tirarmos a nossa própria vida. Ó Jesus Santo, Jesus querido, Deus bendito e Pai, vai de encontro, meu Pai, o Felipe, liberta ele das drogas, vai de encontro o Gabriel, Senhor, toca na saúde dele, porque nós sabemos, Senhor, que o diabo é nosso adversário e ele vem para nos destruir. Então, quando ele não consegue chegar até nós, ele usa alguém da nossa família. Assim como o Felipe, Senhor, que o Senhor possa libertar ele. Assim como o Gabriel, meu Pai, o Senhor possa curar ele, Senhor. Porque o diabo, quando ele não consegue chegar até nós, ele tem acesso a alguém da nossa família, ele entra para nos destruir. Alcança a irmã Penha, os seus filhos e os seus netos. Cura, Senhor, de toda enfermidade. Alcance, Senhor, a irmã Deia. Alcance, Senhor, todos os inscritos desse canal, meu Pai. Do mais moço ao mais velho, Senhor. Eu não conheço eles, eu não sei a necessidade deles. Eu não sei o que eles estão enfrentando nesse momento, Senhor. Eu não sei, meu Pai, qual o processo que eles estão passando nesse momento. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu creio que o Senhor pode operar e que o Senhor vai operar na vida de cada um, Senhor. Toca nele, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés e vai repreendendo todo espírito, Senhor, de tristeza, de angústia, espírito de doença, espírito do vício das drogas, o espírito da briga, da separação, meu Pai, do divórcio. Todo o encantamento, Senhor, contra a nossa vida, contra a nossa família caia por terra. Que nesse dia, Senhor, ele seja envergonhado. Que nesse dia, meu Pai, os nossos adversários que atrevidamente se levantou contra nós sejam envergonhados. Ó Jesus querido, passa diante de nós, seja o nosso escudo, seja o nosso esconderijo, Senhor. Nos faça invisível, Senhor, diante dos nossos adversários. Porque o Senhor tem o poder de nos esconder. O Senhor tem o poder de nos livrar, meu Pai, de toda a obra do mal. Ó Jesus querido, Deus Santo e Pai poderoso, que nesse dia, Senhor, os meus irmãos sejam alcançados pelas tuas misericórdias. Aquele que está enfermo seja curado. Aquele que está no mundo das drogas seja liberto. Aonde quer que esteja alguém, meu Pai, precisando de um milagre que o Senhor possa alcançar com tuas poderosas mãos. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que o controle de tudo está nas suas mãos e operando o Senhor, quem impedirá? Quem vai impedir o agir do Senhor na nossa vida? Senhor, visita os meus irmãos, não sei onde mora, não sei onde está, o que está fazendo, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor está no céu, meu Pai, mas os teus olhos vê tudo aqui na terra, nada fica escondido diante do Senhor. Que o Senhor possa alcançar os meus irmãos, meu Pai, onde eles estão, no seu estado, no seu país, na sua capital, na sua cidade, seja onde estiver, meu Pai.
fora do Brasil, meu Pai. Aonde quer que esteja, meu Pai, alguém que vai ouvir essa oração, que o Senhor possa alcançar, meu Pai, com as tuas mãos de misericórdia, que o Senhor possa abrir caminhos para essas vidas, Senhor, que o Senhor possa dar um direcionamento, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa dar entendimento, Senhor, para essas pessoas. Abre os olhos dessas pessoas, Senhor, para que elas enxergam, meu Pai, o mal que está por perto e que elas possam fugir enquanto está tempo. Eu repreendo, Senhor, toda a fúria, todo o ataque do adversário. Aquele, meu Pai, que tenta levar algo para nós, meu Pai, fingindo, meu Pai, de ser amigo, mas na verdade são inimigos. Todo ataque físico, espiritual, diabólico e satânico, tudo que for contrário à nossa vida, Senhor, que caia por terra nesse dia de hoje. Alguém que vem com presente, alguém que vem com a cesta básica, alguém que vem com qualquer objeto, Senhor, para nos oferecer, Senhor. Porque antes de chegar em nós, meu Pai, nós cremos que o Senhor já dissipou esse mal. E aquilo que não for para chegar até nós, Senhor, que o Senhor não permita, que o Senhor feche o caminho, feche a porta, para que isso não chegue até nós. Cuide das nossas crianças, livre as nossas crianças, meu Pai. Se alguma criança, algum jovem, algum adolescente, meu Pai, receber algo de alguém, antes de chegar na mão daquela pessoa, daquele jovem, aquela criança, aquele adolescente, meu Pai, que o Senhor já desfaça aquele trabalho, que o Senhor já limpe, já purifique, santifique aquele objeto, aquela comida, para que aquela criança, meu Pai, não venha sofrer dano nenhum. Porque a tua palavra disse, meu Pai, quando nós estamos na tua presença, meu Pai, e que mesmo que nós comermos veneno, meu Pai, que nenhum dano vai nos causar. Assim como eu comi aquele chumbinho junto com meu filho, e para a honra e glória do Senhor Jesus, e a vergonha do diabo, nós estamos aqui, nós não sentimos nada. Ó Deus bendito e santo, eu nunca vou esquecer daquele dia. Aquele pedaço de carne de porco, aquele queijo que eu recebi, meu Pai, da minha genitora, a qual nós não podemos comer, meu Pai, porque ali estava injetado o chumbinho, meu Pai, mas o Senhor nos deu livramento porque eu não sabia, eu não tinha noção, eu não tinha entendimento, meu Pai, eu não sabia que existia maldade no mundo, mas o Senhor nos deu livramento, o Senhor nos livrou, meu Pai, da morte. E hoje, meu Pai, como eu conheço a Tua palavra, não sou conhecedora de tudo, e eu estou aqui, meu Pai, para ajudar os meus irmãos em oração. Eu estou aqui para alertar os meus irmãos, Senhor, para não receber qualquer coisa, não comer qualquer coisa, meu Pai, que vem de pessoas nem conhecidas nem desconhecidas, meu Pai. Porque o mundo é mau, Senhor. Quantas pessoas têm sido envenenadas nos últimos dias? Quantas crianças morreram? Quantas pessoas morreram por envenenamento? Quantas pessoas são atacadas, Senhor, com comidas oferecidas consagradas aos demônios? Quantas pessoas estão sofrendo, Senhor, assim como um dia eu sofri, meu Pai. Aquele que está acima do peso, Senhor, como eu fiquei um dia. Que o Senhor possa desfazer essa obra. Aquele também, meu Pai, que emagreceu, que está pele e osso. Que o Senhor possa restaurar, meu Pai, o peso dessa pessoa. Tudo que veio, meu Pai, através dos demônios. Tudo aquilo que veio, meu Pai, através de pessoas conhecidas ou estranhas. Que o Senhor possa repreender. Senhor, passa na nossa casa com a tua vassoura de fogo e vai queimando todo o mal, Senhor. Vai queimando tudo aquilo que foi lançado, meu Pai, como terra de cemitério, como obra de feitiçaria e de macumbaria. Vai repreendendo o espírito da inveja, meu Pai. O espírito da doença, da droga, Senhor. O espírito dos vícios, Senhor. Seja qual for o vício, Senhor, que o Senhor venha desfazer, o Senhor venha repreender. Deus bendito e santo, que o Senhor entre numa casa onde tem uma pessoa que mudou de sexo, mudou de gênero. Eu não sei porquê, meu Pai, mas o Senhor está mandando dizer. Que o Senhor vai libertar essa pessoa. Essa pessoa que era homem e hoje se veste como mulher. Aquela pessoa que é mulher se veste como homem. Eu não sei onde está essa pessoa. Não sei se essa pessoa vai assistir esse vídeo. Mas o Senhor manda dizer que vai libertar essa pessoa. O Senhor vai dar a ela o dom de discernimento. Para que ela venha a ser aquilo que o Senhor quer e não aquilo que o diabo quer. Porque o diabo, Senhor, ele usa as pessoas da forma, meu Pai, que ele quer. E a pessoa que não tem o Senhor na vida, Senhor, vai perecer nas garras do Satanás. Liberta essas pessoas, liberta essas vidas, essas almas, Senhor, porque elas são preciosas para o Senhor. Todos nós fomos comprados a preço de sangue, sangue inocente. O Senhor morreu, meu Pai, na cruz para perdoar os nossos pecados. Porque o teu sangue, Senhor, o teu sangue tem poder de purificar, de apagar pecado, de limpar pecado, de perdoar pecado. Que o teu sangue, Senhor, cobre essas pessoas de gêneros transformados por elas e pelo demônio. Deus bendito e santo, alcança aquele jovem, aquele rapaz, aquela moça, aquela adolescente e liberta ela do poder das trevas. Que aonde a minha voz chegar, chega a libertação, chega a cura, Jesus. Chega a salvação para essas famílias, salvação para essas almas, Senhor. Almas que estão sofrendo, Senhor. Almas que estão doentes, estão enfermas, Senhor, por causa de obra de bruxaria. Liberta essas pessoas assim como o Senhor me libertou. Cura essas pessoas assim como o Senhor me cura a cada dia. Como o Senhor me restaura e me renova a cada dia.
Vai de encontro a essas pessoas, Senhor, que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. Ó Deus bendito e santo, Deus querido e Pai misericordioso. Porque a tua palavra diz que o Senhor é misericordioso, que as suas misericórdias são infinitas e que as suas misericórdias se renovam a cada dia. E eu te peço, Deus querido, Deus santo e poderoso, visita essas pessoas, visita os meus irmãos, as minhas irmãs, os seus familiares. Liberta, Senhor, essa pessoa que está vestindo como homem, sendo mulher. Está vestindo como mulher, sendo homem. Liberta, Senhor, liberta. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Eu não sei quem vai ouvir quem vai assistir esse vídeo, que está nessa condição de homem vestindo como mulher, ou de mulher vestindo como homem. Porque no momento da oração, Deus me revelou. Só que ele não mostrou se é homem ou se é mulher, mas Deus tocou no meu coração para estar orando. Né? Porque a pessoa que não tem Deus, ela vai viver na mão do diabo. A pessoa que é vazia de Deus, ela nunca vai estar vazia de tudo. Ela está vazia de Deus. Se ela é vazia de Deus, ela está cheia do diabo. Mas se ela é vazia do diabo, ela está cheia de Deus. Porque quando a pessoa se esvazia do diabo, ela se enche de Deus. Mas se a pessoa se esvazia de Deus, ela enche do diabo. Porque o diabo, irmãos, ele não tem dó. Então, que essa pessoa, seja jovem, seja adolescente, seja você de idade, seja você já adulto, seja criança, que talvez o diabo ainda vai colocar na mente dessa criança para ser diferente. Se é menino, dizer para ela que ela é menina. Se é menina, dizer que é menino. Que Deus possa ter misericórdia de te alcançar nesse dia, porque o diabo, ele não brinca. Ele trabalha 24 horas, irmãos. Todo momento e todo tempo. Ele não cansa, já falei para os irmãos, ele não cansa porque ele é espírito. E ele, aquelas oferendas que os macumbeiros, os feiticeiros oferecem, deixa lá onde ele manda pôr, ele não vai comer, porque ele se alimenta do nosso pecado. Ele manda a pessoa fazer aquilo porque a pessoa tem que obedecer. Mandou, tem que obedecer. Então, a pessoa, ele faz ali aquele trabalho e vai colocar em teu lugar, né? Porque o diabo manda, mas é porque a pessoa tem que obedecer, não é porque o diabo vai comer aquilo. Aquilo não é para o diabo. Aquilo é para destruir a nossa vida. Então, essa pessoa que está nessa condição, que Deus possa te alcançar com um olhar de misericórdia. Que Deus possa estender as suas mãos santas e poderosas e te libertar dessa situação, dessa condição a qual o inimigo te colocou ou vai tentar te colocar. Seja livre, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo. Fique todos na paz do Senhor.